Você já imaginou um brasileiro dominando a Premier League sem precisar de pênaltis? Pois é exatamente isso que está acontecendo com João Pedro. O atacante do Chelsea simplesmente explodiu em 2026 e acabou de protagonizar uma noite absurda contra o Aston Villa, marcando 3 gols em um único jogo. E o mais impressionante, ele já soma 8 gols na Premier League neste ano, todos de bola rolando. Mas como um jogador brasileiro conseguiu virar o maior goleador da liga em 2026, sem depender de pênaltis? E por que muita gente na Inglaterra já começou a tratar João Pedro como uma das grandes surpresas da temporada? Para quem ainda não acompanhou essa história, João Pedro vive um dos melhores momentos da carreira no Chelsea. O atacante foi simplesmente o grande nome da vitória, por 4-1 sobre o Aston Villa, marcando 3 gols na partida e garantindo um hat-trick histórico no campeonato inglês. Mas o que realmente chamou ali a atenção da imprensa inglesa foi um detalhe impressionante. João Pedro se tornou o jogador que mais marcou gols na Premier League em 2026, sem precisar de pênaltis. Até agora são 8 gols em apenas 10 jogos, todos eles com a bola rolando, além de 2 assistências nesse período. Ou seja, enquanto muitos atacantes dependem das penalidades para aumentar seus números, o brasileiro está mostrando que consegue decidir no jogo aberto, aproveitando as oportunidades criadas pelo time. E esse desempenho chega justamente em um momento importante da temporada, quando o Chelsea ainda briga para terminar entre os 4 primeiros colocados do campeonato. E essa atuação simplesmente não passou despercebida pela imprensa esportiva. Depois desse hat-trick impressionante, vários comentaristas começaram a destacar a fase absurda de João Pedro no Chelsea. Alguns analistas chegaram a dizer que o brasileiro vive um dos momentos mais eficientes entre os atacantes da Premier League em 2026, justamente por marcar tantos gols sem depender de pênaltis. E olha só o que 2 comentaristas disseram sobre essa fase impressionante do atacante brasileiro. João Pedro, então, meteu um hat-trick, né? O primeiro dele na Premier League, ele se junta a um grupo de, agora 8 brasileiros que fizeram hat-tricks na história da Premier League. Aí você tem aí Roberto Firmino, você tem Afonso Alves. Olha! You are my Alves, Afonso Alves. É isso aí, exatamente. Você tem Matheus Cunha, você tem Igor Thiago, enfim, tem uma galera que marcou 3 gols na Premier League. João Pedro, cara, comeu a bola contra o Aston Villa, fora de casa, jogo difícil, confronto direto. Eram 6 pontos que separavam o Aston Villa em cima e o Chelsea embaixo. Agora a diferença reduziu-se para 3. O João Pedro que virou 9-9, né, com o novo treinador. Até o Maresca, isso lá atrás pelo Brighton também, a gente já falava aqui várias vezes, né? Ele ficava alternando entre 9, entre 10, atrás do centroavante ou na frente por ali. Com o Rossinier, ele virou centroavante mesmo. E os 3 gols dele ontem foram de camisa 9, o que eu penso que é uma excelente notícia para a seleção brasileira, inclusive, né, André? Olha a diferença aí, ó. Chelsea está em 5º colocado. O Fred, algo me diz, eu acho que ele não tá naquela lista dos 17 e 18. Que agora devem ser 16, 17, porque o Rodrigo, infelizmente, saiu da lista. Eu não acho que ele seja uma figurinha já carimbada. Tá. Mas eu acho que ele vai jogar a Copa, Fred. Eu acho que sim. E se eu fosse palpitar, eu colocaria ele já como carimbada, tá? É? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque pode ser, como pode centroavante, ainda mais centroavante móvel, que pode fazer mais de uma posição, ele e Matheus Cunha mais, né? Não sei se, por exemplo, o Richarlison segue com aquela moral em alta, que eu acho que não deveria ter. Há outros jogadores ali na posição apresentando um momento melhor e uma temporada melhor do que o Richarlison, mas o João Pedro, cara, não tem nenhum brasileiro com número maior de participações diretas em gol do que ele na temporada europeia. Rafinha, Vinícius, Rodrigo, Igor Thiago, não tem ninguém. É ele que tem, somando gols e assistências, o maior número entre os brasileiros no futebol europeu. A gente tem que falar sobre ele, né, Fred? Partidaça, hat-trick e assistência pro gol do Palmer. Não há nenhum outro brasileiro com mais participações para gol nessa temporada na Europa, viu? O João Pedro superou Vinícius Júnior, o João Pedro tá com 17 gols nessa temporada, e desde que
ele virou 9 com o Rossini, novo treinador. Ele tem 10 gols e 2 assistências em 10 jogos. É isso aí. Em 12 jogos, perdão. Com o Rossini. Então, assim, a mudança de chave do João Pedro coincide com ele parar de ser um cara ora escalado como 10, ora escalado como 9, na dupla que não funcionava ali com o Delato, que também não é um atacante que gere muito jogo. Então, a partir do momento que o João Pedro virou 9, ele consegue entregar esses números. Não é algo que eu previa, tá? Eu esperava uma temporada de mais altos e baixos do João Pedro, se adaptando às pressões de um clube do Big Six, se adaptando às instabilidades do Chelsea, com troca de treinador, inclusive no meio da temporada. Mas é uma temporada muito, muito, muito boa do João Pedro. Ontem os 3 gols foram de 9. Não teve nenhum gol que não seja de um cara já afeito ali à posição. Os 3 gols foram gols de centroavante. O primeiro, especialmente, quando o Enzo arruma um lançamento maravilhoso para o Malo Gusto, ele já dispara com um bom centroavante para receber essa bola na pequena área. Então, assim, é muito bom que o Chelsea esteja começando a sentir que está se livrando do azar que tem com camisas 9. Tem muito tempo que um camisa 9, desde o Diego Costa, que o Chelsea não tem um camisa 9 que consiga, né, vestir essa camisa e seguir rendendo muito bem. E, claro, é muito bom para a seleção brasileira, que precisa de centroavantes em forma, e o João Pedro, acho que é o principal deles. Quando um jogador começa a marcar tantos gols em tão pouco tempo na Premier League, especialmente defendendo um clube gigantesco como o Chelsea, é natural que todos os holofotes se voltem para ele. E não estamos falando de qualquer sequência, são 8 gols em apenas 10 partidas, todos eles com a bola rolando, algo que não é nada comum em uma liga tão competitiva quanto a Premier League. Isso mostra 2 coisas muito claras. Primeiro, que João Pedro está vivendo uma fase de confiança enorme dentro de campo. E segundo, que ele está conseguindo aproveitar praticamente todas as oportunidades que aparecem. E quando um atacante entra nesse tipo de fase, algo interessante acontece. Os adversários começam a prestar mais atenção, os comentaristas passam a analisar cada movimento e os torcedores começam a se perguntar se estão vendo com o nascimento de uma nova grande estrela na Liga Inglesa. E foi exatamente por isso que, depois da atuação contra o Aston Villa, muitos analistas começaram a comentar sobre o impacto que João Pedro pode ter no restante da temporada. A verdade é que a fase do atacante brasileiro está chamando a atenção de todo mundo na Inglaterra. Não é todo dia que um jogador consegue marcar 8 gols em 10 jogos, todos com bola rolando, em um dos campeonatos mais difíceis do mundo. E com atuações como essa, ajudando o Chelsea a seguir forte na luta pelas primeiras posições, muita gente já começa a se perguntar até onde João Pedro pode chegar nessa temporada. Agora eu quero saber a sua opinião. João Pedro pode se tornar um dos grandes atacantes da Premier League nos próximos anos? Comenta aqui embaixo o que você acha. E se você gosta de acompanhar histórias do futebol e tudo o que acontece com os jogadores brasileiros na Europa, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos.